Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versos de 21 a 28. E nós vamos falar hoje sobre Em Busca de um Milagre na Família. Mês de maio, nas nossas igrejas, nas igrejas batistas, é o mês da família. E nossa igreja, que tem uma ênfase ainda mais na família, nós enfatizamos ainda mais falar para as famílias. Então, nessa manhã, nós vamos ver, pelo exemplo desta mulher que está aí no texto, como buscar um milagre para a sua família. Mateus, capítulo 15, versos de 21 a 28, eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é a versão que eu costumo usar. Mateus 15, a partir do verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Quer dizer, Jesus ficou quieto, ignorou. Verso 23, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, verso 28, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Essa passagem, meus amados, tem implicações muito sérias. A primeira lida que a gente faz, a gente não entende alguns detalhes dessa passagem. Primeiro, porque essa mulher, ela é chamada de cananeia. Segundo, porque Jesus ignorou quando ela estava clamando. Terceiro, porque os discípulos mandaram logo que Jesus desse um milagre para ela, para despachá-la logo. Quarto, porque Jesus afirma: eu vim só para as ovelhas de Israel e eu não posso dar o pão para os cachorrinhos. E ela: não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas do pão. É uma passagem assim que tem muitas coisas interessantes que nós vamos aprender hoje. Mas, além dessas coisas interessantes que vão nos ensinar a buscar um milagre para a nossa família, essa passagem tem uma implicação muito séria, além de qualquer outra. Ela tem um interesse muito especial. Perceba, ela descreve a única vez, nos 3 anos de ministério público de Jesus, que o Senhor Jesus saiu da Palestina. Essa passagem descreve a única vez em que Jesus saiu do território judeu. E ele foi para bem longe. Diz aí o texto que ele foi para a região de Tiro e Sidom, lá perto da Fenícia, o noroeste de Israel. Ele foi exatamente lá para dentro da terra dos gentios. Para quem não está acostumado, né, com isso, quem não sabe, gentio é quem não é judeu. Quem não é judeu é gentio na Bíblia, até hoje, né, para o judeu. É essa a designação que é feita. Bom, então tá aí. Ele foi para a região de Tiro e Sidom, bem dentro da terra dos gentios. A única vez que isso aconteceu. Por um certo tempo, Jesus abandonou o solo judeu. Por quê? Porque ele queria estar sozinho com os discípulos dele. Não se trata em nenhum sentido de uma fuga de Jesus. Cansei. Não é tipo assim, Jesus pensando: cansei do povo de Israel, quero mais saber do povo judeu, Nazaré, essa turma toda, eu não quero saber de mais, eu vou embora daqui. Não, não é isso não. Aqui,
Jesus, ao sair do território da Judéia, ao ir para dentro da terra dos gentios, em primeiro lugar, Jesus quer adquirir forças. Ele quer se preparar e preparar os seus discípulos para a luta final, a luta decisiva que tinha pela frente, a cruz do Calvário. Então Jesus caminhou 2 dias, ele alcançou a fronteira noroeste lá da Galileia. Depois, Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 31, também trata dessa mesma passagem, desse mesmo acontecimento na vida de Jesus. Lá em Marcos 7, diz que ele ficou numa casa em Sidom para poder ficar totalmente sossegado. No verso 24 de Marcos, capítulo 7, diz: ninguém devia reconhecê-lo. Você pode estar perguntando, e o que isso tem a ver? Eu vou te responder. O sentido primeiro dessa passagem é mostrar, ela pré-anuncia a propagação do evangelho a todo mundo. Aqui Jesus começa a mostrar o princípio do fim de todas as barreiras. Ao entrar numa região onde não era dos judeus, ao estar rodeado pelo povo gentio, ao querer ficar sossegado e preparar ali o povo, os seus discípulos para o que estava a vir, Jesus está pré-anunciando a pregação do evangelho para todo mundo, não somente para o povo judeu. E isso dá-se a entender por esta mulher que partiu ao encontro de Jesus para clamar por sua filha. Perceba só que coisa. Mal havia Jesus entrado naquela casa, acabou o sossego dele. Uma mulher gentia, quer dizer, que não era judia, mãe de uma menina gravemente doente, aqui diz que ela estava endemoniada, ela ouviu a respeito da chegada de Jesus. Claro que mesmo em território estrangeiro, a fama de Jesus, né, o nome de Jesus precedia ele. As pessoas o conheceram, as pessoas souberam, olha, aquele que faz milagres, aquele poderoso, ele veio até nós. Ele chegou até nós, está aqui, ele deixou a sua terra, está aqui. Aquela mulher ouviu que aquele homem poderoso, maravilhoso, Jesus chegou e partiu ao encontro de Jesus. Onde está ele? Onde está ele? Ó, eu ouvi entrando naquela casa ali. E ela entrou. Acabou o sossego de Jesus. E ela começa clamando. Olha que interessante. Acompanhe comigo no texto. Mateus denomina essa mulher de cananeia. Por que Mateus chama essa mulher de cananeia? Porque Mateus queria caracterizá-la como uma mulher pagã. Uma mulher que não tinha nada a ver com o cristianismo e muito menos com o judaísmo. Cananeu era a designação que era dada originariamente ao povo que habitava a terra de Canaã antes da conquista feita por Josué. Chamava-se Canaã, quem morava em Canaã era cananeu, no caso a mulher, cananeia. E o que isso tem a ver? Ninguém mais era chamado de cananeu naquela época, mas Mateus se preocupou em caracterizar aquela mulher como cananeia. Se você olhar no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 7, Marcos a designa como grega e diz que ela tinha uma nacionalidade sírio-fenícia. Também para caracterizá-la como uma mulher gentia. Até então Jesus estava fazendo os milagres para os judeus. E agora na terra dos gentios, numa terra gentílica, entra uma mulher que nos 2 evangelhos onde essa passagem é escrita, é narrada, Mateus e Marcos, eles caracterizam como uma mulher gentia, uma mulher pagã, e começa a clamar um milagre para Jesus. E essa mulher não só era gentia, mas também pertencia aos cananeus. E os cananeus, você sabe, eram inimigos ancestrais dos judeus. Mateus está então colocando uma tremenda impossibilidade
de Jesus abençoar essa mulher. Porque, além de ser mulher, já era um problema para aquela época, Mateus está dizendo que ele era cananeia, ou seja, era parte do povo inimigo dos judeus há muitos séculos. Um historiador chamado Flávio Joséfo, falou o seguinte, bem interessante, sobre os cananeus e, no caso, os fenícios, de onde essa mulher era. Flávio Joséfo falou o seguinte: dos fenícios, os de Tiro, que é onde Jesus estava, são os que têm os piores sentimentos contra nós. Então perceba, meu querido, que essa mulher cananeia fazia parte daquele povo inimigo ancestral do judeu, e ainda por cima, pelo contexto daquela época, os cananeus, os fenícios daquela cidade de Tiro, são os que mais tinham sentimentos contrários aos judeus. E aí você percebe que Jesus vai para esse lugar. Só Jesus, para fazer. Jesus sempre age na contramão das coisas. Para operar um milagre, para preparar os discípulos para a caminhada final, Jesus leva os seus discípulos, os apóstolos, depois, para um lugar onde nenhum judeu era amado. Agora veja comigo um negócio. Perceba então que diante de todo esse contexto, que todas essas dificuldades, todas as coisas estavam conspirando contra aquela mulher, contra o que aquela mulher veio de impedir a Jesus. Primeiro, por ser mulher, que mulher naquela época não tinha valor nenhum. Segundo, pela sua origem gentia, ela não era judia, pelo contrário, era cananeia, era fenícia, era da cidade de Tiro. Ninguém ia dar atenção para aquela mulher, havia sentimentos contrários contra aquela mulher. Outra coisa, o propósito de Jesus estava ali, ele não estava ali para curar ninguém, ele não foi ali para fazer milagre nenhum, ele foi ali para se retirar com os seus discípulos, para começar a instruí-los para o caminho da cruz que viria. Jesus não queria ser descoberto pelos habitantes daquela região, embora a sua fama procedesse o seu nome. Jesus não queria ser descoberto, e ao chegar ali, se ele fizesse um milagre, mesmo que um ou outro tivesse dúvida, naquela época não tinha foto, não tinha internet, não tem nada, Então, será que aquele é Jesus? Pode ser, não sei, sei lá. E se ele fizesse um milagre, com certeza todo mundo ia ficar sabendo, e aí aquilo que Jesus queria de trazer tranquilidade, ensino para os discípulos ia se perder, porque todo mundo ia procurar Jesus, porque a Bíblia diz para onde Jesus ia, as multidões iam. Perceba então, todas as coisas e todas as dificuldades estavam conspirando contra o milagre que aquela mulher queria para a sua família. Diante disso tudo, nós podemos ver nesse texto um momento decisivo na história dessa mulher e da sua família. Tudo estava conspirando contra ela. Ela se aproxima, ela entra naquela casa, ela se aproxima de Jesus e pede e clama por sua filha. Ela diz: Senhor, minha filha está endemoniada. E não só está endemoniada, além de estar endemoniada, ela está sofrendo muito. Nós temos aqui uma mãe clamando desesperadamente por sua filha. E por trás desta mãe que está clamando desesperadamente por sua filha, nós sabemos que há também toda uma família atormentada. Há uma casa atormentada, há um pai atormentado, há irmãos atormentados, há toda uma família atormentada, perturbada e transtornada por causa de uma ação de um espírito demoníaco naquela menina, naquela filha, naquela irmã. Eu penso que nós temos nessa história o retrato de tantas outras famílias. De repente, pode ser que esse seja o retrato da sua família, da sua casa, onde o seu filho pode ser um problema, onde a situação do pai é o problema,
ou a mãe é o problema, ou o tio, ou o primo, ou a sobrinha, ou o avô, ou a avó, enfim, alguém está passando por uma situação, seja de enfermidade, seja financeira, seja espiritual, onde a família inteira é afetada. Quem sabe, meu querido, a sua família nessa manhã está também precisando de um milagre de Jesus. A atitude da mulher cananeia diante da realidade que ela enfrenta de ter alguém tremendamente enfermo na sua casa nos inspira e nos ensina 4 lições. 4 lições para que possamos, como aquela mulher, buscarmos o milagre na nossa família. Primeira lição: nunca nos acomodarmos ao caos instalado na família. Nunca você deve se acomodar ao caos instalado na sua família. Em outras palavras, não se conforme. Nós temos diante de nós uma mãe que viveu o caos instalado na sua casa. E ela não desistiu. Ela não pulou do barco. Como dizem por aí, ela não chutou o pau da barraca. Ela não se acomodou à realidade que vivenciava em seu lar. O que ela vai fazer? Ela ouviu de Jesus, como você está ouvindo nessa manhã. Então ela busca a única solução para a sua filha. Ela não se acomoda aos fatos como se isso fosse a sina da sua família, como se isso fosse o destino da pobre garotinha. Ela não se acomodou às dificuldades. A atitude de muita gente hoje em dia é de simplesmente ficar acomodado, simplesmente viver no meio das doenças familiares, como se para elas não houvesse cura, como se a única opção fosse conviver com o demônio dentro da casa, com a enfermidade dentro da casa, com um problema dentro da casa, com a dificuldade dentro da casa. A atitude dessa mulher cananeia nos ensina que é preciso não se conformar e buscar àquele que tudo pode mudar. Meu amado, minha amada, se dentro do seu lar você tem alguma grande dificuldade que é preciso de um verdadeiro milagre, a primeira atitude que você deve fazer para buscar esse milagre é não se acomodar, não se entregar e buscar aquele que tudo pode mudar. Foi isso que aquela mulher cananeia fez. Segunda lição que nós aprendemos aqui para buscar um milagre na nossa família é nunca desistir da dificuldade. Você não se acomode com a dificuldade, com o caos instalado e nunca desista diante das dificuldades. Veja o exemplo dessa mulher. Ela enfrentou 2 grandes obstáculos para buscar o milagre na sua família. O primeiro obstáculo foi o obstáculo das impossibilidades. Ela precisava de um milagre, pois o que ela buscava de Jesus não era só algo difícil, era mesmo algo impossível. Não para Jesus, mas para os homens. Ela buscou o milagre e o recebeu e o alcançou. Muitos param de buscar a cura familiar, muitos param de buscar o milagre na sua família por achar difícil, por achar impossível de acontecer. Mas essa história nos mostra que Jesus pode devolver a filha, a mãe, o pai, a família, mesmo que para isso tenha que ocorrer algo sobrenatural. Nunca desista. Eu me lembrei agora de um casal que havia nos meus tempos de adolescente, lá na igreja em Rocha Miranda.
A esposa dizia que ela orou 28 anos, todas as noites de joelho, pela conversão do seu marido. 28 anos ininterruptos. Ela nunca desistiu. Muitas das vezes seu marido chegava bêbado em casa, ia direto para a cama, deitava lá bêbado. E aquela mulher se ajoelhava lá e orava pela conversão do seu marido. Meu querido, o milagre para aquela irmã chegou, ela alcançou, seu marido se converteu e foi uma bênção na igreja. E o milagre Deus deu em dobro, porque além da conversão, aquele casal pôde viver muitos e muitos anos mais ainda juntos. E eu lembro que eles comemoraram 60 anos de casados. 60 anos de casados. Nunca desista. Nunca pare de buscar um milagre para sua família por achar que é difícil ou até impossível. Jesus pode devolver a filha à mãe, Jesus pode devolver o pai à família, Jesus pode fazer com que seu filho largue o que tem feito de errado, Jesus pode fazer com que o seu marido se converta, a sua esposa se converta. Ore. Em segundo lugar, aquela mulher enfrenta um outro obstáculo. O obstáculo do silêncio divino. Parece que Jesus não ouviu a oração, porque ele não dirige a palavra para aquela mulher. Olha comigo o verso 23. No verso 23 de Mateus 15 diz lá: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio. Não pare de buscar a solução divina só porque parece que Jesus não te ouve. Continue a buscar, pois Jesus vai te responder. Você já me ouviu falar muitas das vezes que Deus tem 3 maneiras de responder a nossa oração: sim, não e espere. E parece que Deus tem uma predileção pelo espere, porque a coisa que mais fala para a gente fazer é esperar, mas aprendamos a esperar e nunca desistir. Sempre insistimos em oração. Amados, problemas familiares são sempre complicados. E muitas vezes vai parecer que nada está mudando. Parece que nada mudou. Mas siga em frente na busca daquele que pode restaurar a sua família, Jesus. Se você perguntar essa mulher cananeia, ela vai dizer: vale a pena. Terceira lição que a gente aprende com essa mulher cananeia para buscarmos também um milagre na nossa família. Terceira lição é: nunca pare de interceder por sua família. Jesus aparentemente a ignora, mas mesmo assim, aquela mulher continua a orar, continua a pedir, continua a clamar. Ela clama tanto, ela faz tanto barulho dentro daquela casa, que os discípulos pedem a Jesus em favor dessa mulher. Jesus, despacha logo essa mulher, dá o que ela quer para a gente ficar sossegado aqui. A gente não veio para ficar sossegado, nós não viemos aqui para ficar quieto e ouvir a tua palavra. Vem essa mulher e entra por aquela porta e começa a pedir, a clamar, a orar por um milagre. Dá logo o que ela quer. O que Jesus faz? Diz que não pode responder. Ignora a mulher e diz que não pode responder. Essa mulher tem algo impressionante que eu e você precisamos aprender com ela e precisamos colocar em prática em nossas vidas. Essa mulher tem persistência. E persistência é algo que está raro hoje em dia. Nesse mundo tão líquido que nós vivemos, tão vazio, tão fácil de se conseguir as coisas através de um clique, de um apertar de botão, que a primeira dificuldade se desiste. As pessoas estão, com toda essa sociedade hoje, desistindo facilmente. Não desista! Essa mulher tinha uma persistência impressionante. Ela não se deixava bater. Ela entrou ali, ela está diante de Jesus. Jesus era a única esperança dela. Jesus diz para que não podia atender, ignora. E ela não se abate, ela insiste. Há muita gente que ora porque não quer perder a oportunidade. Tem muita gente que não acredita na oração de uma forma autêntica.
só sentem que pode ser que aconteça algo e não querem perder a oportunidade, né? É o famoso crente 6 horas. 6 horas aí por mim, aproveitei, tem oração toda, mas não ora de coração, com persistência. Meu querido, um dos segredos da oração é a persistência. Porque Deus ama a gente e a oração é um momento maravilhoso de comunhão com o Senhor. Então, quando olhamos e oramos persistentemente, Deus vai estar ouvindo. Percebam que essa mulher se aproximou não só porque Jesus era o único que podia ajudá-la, mas porque Jesus era para ela a única esperança. Cristo é a única esperança. Aquela mulher se aproximou com uma esperança apaixonada, com um claro sentimento de necessidade e disposta a não se sentir desalentada. Esta mulher tinha a qualidade suprema e efetiva da oração. Vou repetir para você anotar aí, anota aí que eu vou falar agora. Essa mulher tinha a qualidade supremamente efetiva da oração. Qual é a qualidade supremamente efetiva da oração? Aquela mulher estava absolutamente empenhada em obter o que queria. Empenhe-se em obter o que você deseja. Não foi o próprio Jesus que em Mateus 7 falou: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis? Para aquela mulher, a oração não era uma forma ritual, era a expressão de um desejo imenso da sua alma, que de algum modo sentia que não podia, não devia e não tinha por que receber um não como resposta. Falei para vocês, Deus nos responde com sim, não e talvez. É aquela mulher, primeiro ela procurou Jesus e Jesus não falou nada. Nem um não ela recebeu de Jesus e depois ela recebeu um não de Jesus. Segundo alguns bons comentaristas da Bíblia, aquela mulher tinha algum conhecimento religioso. Ela tinha alguma fé religiosa. Por quê? Porque ao chamar de Jesus filho de Davi, ela o estava chamando como Messias, o Cristo. Esse era o título para Messias que aparece algumas vezes no Novo Testamento. Jesus filho de Davi. Aquela mulher tinha algo dentro dela, tinha uma fé que fazia com que fosse insistente. Instantes depois de receber um não, primeiro ela recebe uma palavra nenhuma de Jesus. Depois ela recebe um não de Jesus. E instantes depois, aquela mulher está... A gente vai ver por que Jesus ignora e depois diz não. Continue comigo aqui, a gente vai responder por que Jesus ignorou e depois por que ele disse não. E depois que ele disse não, aquela mulher se prostra diante de Jesus, pedindo por sua filhinha. Marcos trata a filha dela como filhinha. E Jesus parece que nega a bênção quando diz para ela: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Que negócio é esse? Cachorrinho? Mas cachorro entra aqui agora na história? A mulher está com uma filha endemoniada em casa, Jesus está num lugar estranho, e agora vem Jesus falar de cachorrinho. E é mais interessante, confira comigo no texto, a resposta dela. Jesus fala para ela o quê? Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher na hora, na labucha, assim, sem hesitar, ela responde: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Isso é chamado de maêutica, né? Na filosofia, um responde uma coisa, o outro fala outra coisa. E nessa maêutica, nessa troca de respostas, o que isso significa para nós? Que lição! E olha, tem aqui uma lição preciosíssima. A lição dos cachorrinhos. Jesus faz esta mulher
exibir, ao agir assim, ao ignorá-la e depois dizer o não e dizer que não pode dar o pão aos filhos para os cachorros, Jesus faz esta mulher, Jesus conhecia o coração daquela mulher, claro, e Jesus com isso faz esta mulher exibir a sua grande fé, criando uma situação para que o milagre acontecesse. Aquela mulher já tinha um pouco de fé, porque chamou Jesus de filho de Davi, começava a entender que ele era o Cristo, era o Messias. Então Jesus estava despertando uma fé autêntica no coração dessa mulher. Estava começando, diante dessas impossibilidades, diante do seu aparentemente ignorar do clamor dela, diante dessa primeira resposta que Jesus dá, não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Jesus estava aumentando a fé no coração daquela mulher para que ela pudesse então ter condições de receber o milagre que ela buscava. Jesus volta para aquela mulher e diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha comigo que coisa interessante essa expressão que Jesus... É coisa de Jesus, né? Só Jesus. Ele estava numa terra estranha, cheia de gentios, na casa de alguém, querendo ficar quieto, para instruir os discípulos. A cruz estava chegando, entra uma mulher desesperada clamando, e as mulheres, quando clamam mesmo, né? Elas já são boas nisso. E vem falar de cachorrinho, vem dar a lição do cachorrinho. Primeiro, até hoje, mas naquela época, chamar de cão a alguém era um tremendo insulto. Até hoje, né? Ah, seu cachorro. Mas naquela época, chamar alguém de cachorro, de cão, era um insulto mortal, tremendamente pejorativo. O judeu, então, não gostava de cachorro, de cão. E o judeu falava com arrogância, uma arrogância insolente, se referindo aos gentios. Eles chamavam os gentios de os cães gentios, os cães infiéis. E mais à frente, eles passaram a chamar os cristãos de cães, os cães cristãos. O judeu tinha uma aversão muito grande por cão, por cachorro. E vem Jesus chama a mulher e fala de cachorrinho. Mas nós devemos lembrar duas coisas. Primeiro, o tom e o olhar que se empregam para dizer algo fazem uma grande diferença. Inclusive, algo duro pode dizer-se com um sorriso. E isso vai desarmar a pessoa. Se você tem algo difícil para falar com uma pessoa, fale com um sorriso. Fale com um olhar de amor. Nós podemos estar seguros de que o sorriso no rosto de Jesus e o tom da voz de Jesus tiram toda a amargura e o insulto que poderia haver naquelas palavras. Quando Jesus fala de cachorrinhos para aquela mulher, o olhar meigo, amoroso de Jesus, o tom de voz de Jesus. Jesus não falou que aquela mulher entra gritando, entra clamando, entra praticamente vociferando, mas Jesus, com certeza, respondeu um tom de voz mais baixo, com certeza respondeu com um olhar de amor. O olhar daquela mulher era de desespero, mas Jesus tinha um olhar de amor. E em segundo lugar, a coisa bem interessante, Jesus usa a palavra em grego, kunária, para designar cães. Kunária é o diminutivo de cães. E a palavra kunária não era para designar os que a gente chama de vira-latas, né? Hoje a gente tem aí os vira-latas, aqueles cachorros, né, que andam nas ruas, cheios de doença, comer os lixos. Jesus usou a palavra kunária, que quer dizer cachorrinhos. O que hoje seria o que nós chamamos de pets. Os pets, os cachorrinhos. Os cachorrinhos que são muito bem cuidados, os cachorrinhos das madames. Foi essa palavra que Jesus usou. Então, ele não está menosprezando aquela mulher. Ele não está menosprezando
os gentios, o povo, mas pelo contrário, o olhar, o tom de voz e a palavra cunário, a palavra cachorrinho, Jesus está fazendo uma grande distinção. Mas veja só, que a mulher, ela era grega, né? Então ela tinha uma rápida percepção. E quando Jesus falou que não podia dar o pão para os cachorrinhos, ela respondeu na hora, porém, sim, ela concordou, sim, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela queria dizer com isso? Ela estava voltando a insistir com o milagre. Jesus falou, olha, eu estou aqui para fazer milagres ao meu povo, ao povo judeu. Eu não posso dar o milagre para outras pessoas, para outros povos. E Jesus ia dar um milagre para ela, mas Jesus fez isso para testar, como eu já falei, para criar ainda mais a fé do coração dela, para ela se conhecer, porque Jesus conhecia, e aquela mulher insistiu no milagre. Sim, mas os cachorrinhos, quer dizer, o povo gentio, come das migalhas, come daquilo, sobra da mesa dos judeus. Se o Senhor faz milagres, grandes milagres para o povo judeu, o Senhor, em outras palavras, está dizendo isso, o Senhor faz grandes milagres para o povo judeu, o Senhor pode fazer um milagre na minha casa também. Jesus está aumentando, trabalhando a fé daquela pessoa. Meu querido, se você busca um milagre na sua família, e parece que Jesus está dizendo não, parece que Jesus está parado, quieto, com toda certeza, Ele está trabalhando a sua fé, para que você tenha condição de receber esse grande milagre. Um grande milagre não vem com uma pequena fé, um grande milagre vem com uma grande fé. Então, para que receba um grande milagre, você precisa de uma grande fé. E Jesus, no silêncio ou no não, sabe como ninguém trabalhar, aumentar a minha fé, a sua fé. E quando Jesus recebe a resposta dessa mulher, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, a gente pode imaginar os olhos de Jesus se iluminando de alegria, percebendo que a fé daquela mulher cresceu, uma fé grande. E aí deu para ela a bênção, o milagre, a saúde que tanto desejava. Quando Jesus disse àquela mulher, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel, Jesus estava testando aquela mulher. Ah, meu querido, e quantas vezes Jesus nos testa, nos bota à prova. Para quê? Para que possamos aprender. Essa quarentena é um momento de aprender. É um momento que Jesus está nos pondo à prova, para, quem sabe, aprender a conviver melhor com a nossa família, a conviver melhor com seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus netos, a ter mais tempo para buscar mais ao Senhor. Quem sabe está te testando para poder a sua família voltar a ter o culto doméstico, já que a gente não pode estar no templo. Quem sabe o que Jesus está testando para você. A lição está diante de nós. Nós temos sim que pedir pelo pai alcoólico, pelo filho drogado, pela filha prostituta, pela sogra intrometida, pela mãe opressora, pelo marido endurecido, pela esposa irada. Nós temos que pedir. E se Jesus não está respondendo ainda, Ele está nos testando, está nos preparando, está nos aumentando a fé, porque é através de uma grande fé que vem um grande milagre. Meu querido, faça como aquela mulher, interceda por sua família, ore por sua casa, pois Deus pode e vai mudar a história de dentro da sua casa, fazendo o milagre chegar, fazendo a saúde entrar, fazendo as pessoas que têm que mudar. E lembre-se, a mudança que você quer nos outros começa primeiro em você. A graça que Jesus revelou ao abençoar uma amaldiçoada cananeia nos escancara um fantástico caminho de esperança e libertação para nós, até mesmo dos casos mais complicados. Agora, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Eu vou repetir 2 vezes, que é para você gravar bem. Depois pode ouvir outras vezes na gravação da fita. Algumas vezes é difícil apresentar Jesus aos nossos familiares. Algumas vezes é difícil apresentar Jesus aos nossos familiares.
mas é sempre fácil apresentá-los diante de Jesus pela intercessão. Entendeu a diferença? Eu vou ler mais uma vez rapidinho para você aprender um pouco mais. Algumas vezes é difícil apresentar Jesus aos nossos familiares, mas é sempre fácil apresentá-los diante de Jesus pela intercessão. Quarta e última lição, para caminhar para o final, e essa é bem curtinha. Nunca perca a perspectiva do milagre. Nunca perca a visão do milagre. Veja o que diz. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Assim Mateus termina a narração desse fato. Assim Mateus termina esse momento na vida da mulher cananeia. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Creia, meu amado, nisso. Mesmo em relação aos casos mais difíceis de sua família. Pensa aí, eu sei que eu estou falando essa mensagem para você agora, e você está orando, está pensando no caso mais difícil na família, naquela pessoa mais difícil da sua família, naquela pessoa que você quer que o milagre chegue. Nunca perca a visão, a perspectiva desse milagre. Mateus termina dizendo, naquele momento a sua filha ficou sã. Espere de Deus os milagres que podem restaurar vidas no seu lar. Quem sabe aquele momento para a saúde do seu filho, filha, pai, mãe, esposo, esposa, ou seja lá, quem for no caso da sua família, chegue após você entender essa mensagem e colocar em prática hoje esses conceitos de Deus. Nunca perca a visão do milagre que você quer. E concluindo, essa mulher tinha o que a gente pode chamar de o dom da alegria. Ela estava em meio da aflição, apaixonadamente ansiosa, e entretanto ela podia sorrir. E havia nela uma espécie de alegria cheia de luz. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus ama a fé alegre. A fé em cujas almas sempre brilha a luz da esperança. A fé com um sorriso que pode iluminar a tristeza. A mulher, aquela mulher cananeia, se aproximou de Jesus, filho de Davi, com uma fé, com um amor audaz, com uma fé que cresceu até adorar aos pés de Jesus, com uma insistência inquebrantável, que brotava de uma esperança invencível e com uma alegria que não aceitava o desalento. Essa é a fé que não pode deixar de receber uma resposta às suas orações. Vamos orar, como os discípulos se juntaram à mulher cananeia na sua petição. Vamos nos juntar em nossas lutas, em petições, em prol das nossas famílias, em prol dos nossos familiares. Vamos fazê-lo na perspectiva de que o registro de nossa história pode fechar com a afirmação de que, desde aquela mensagem que o pastor pregou no domingo, dia 24 de maio, que eu busquei e encontrei um milagre para minha filha, um milagre para o meu filho, um milagre para o meu marido, um milagre para minha esposa, para o meu irmão, para o alcoólico, para o drogado, para o possesso, para o agressivo, para o depressivo, seja quem for e qual problema for. E a narrativa vai terminar como termina Mateus. E ele ficou são. E ele ficou são. Que Deus possa conduzir você nesse sentido. E você ter aprendido a buscar com fé insistente e humilde e alegre um milagre na sua família. Grandes milagres requerem uma grande fé. Por isso que Jesus trabalha muitas vezes a gente. Que Jesus te abençoe. Amém.